Num mundo alternativo, ameaçado pelo Rei Demônio e seus capangas, um grupo conhecido como a Equipe dos Heróis decide tomar para si a missão de derrotar o Rei Demônio e seus generais. Hyuga, o líder, pergunta aos amigos se estão certos da decisão, pois não há mais volta, e os três afirmam que estão prontíssimos para lutar contra o Rei Demônio, mesmo que isso signifique a própria morte. A maga do grupo diz a Hyuga para não se preocupar, pois ela pesquisou cada um dos generais do Rei Demônio e acredita que podem esmagá-lo se seguirem o plano direitinho. Hyuga sorri para eles, e todos se preparam para entrar no castelo, na reta final da batalha contra o Lorde Demônio. Mas, ao cruzarem a porta principal, a sorte azeda. O primeiro oponente é o próprio Yuki, o capitão dos generais. Yuki diz à equipe que os esperava há um tempo e que se quiserem tocar no Rei Demônio terão que passar por ele primeiro, e que sinceramente nenhum deles tem a menor chance de derrotá-lo. A maga decide que já ouviu o suficiente e o interrompe rudemente com uma bola de fogo na cara. Yuki a afasta como se fosse uma mosca, e diz que sabia que a equipe era fraca, mas não que a magia de bola de fogo deles pudesse ser bloqueada por feitiços defensivos tão básicos. O tanque do grupo avança imediatamente para tentar derrubar o demônio, mas é inútil. Yuki simplesmente desvia de todos os golpes antes de retribuir com um chute no corpo que o manda voando para trás. Imediatamente, a sacerdotisa de suporte do grupo, Cilia, usa sua magia para reforçar Hyuga, que se prepara para usar um dos ataques mais poderosos de sua lendária espada Excalibur. Mas Yuki nem se mexe. Ele usa seu próprio ataque, que colide com os poderes mágicos do herói, superando-os e atingindo todos com uma onda de energia sombria que os nocauteia completamente. Enquanto os examinava para decidir o que fazer, ele nota Celia caída lá atrás e percebe na hora: é o meu tipo! Seus pensamentos são interrompidos pelos generais, que perguntam se devem acabar com o grupo de vez. E o Anão Verde questiona Yuki por que ele estava encarando a sacerdotisa com tanta intensidade. Ele desvia da pergunta na hora, dizendo que estava só pensando no que fazer com aquela gente. O Homem Sem Cabeça pergunta se não deveriam simplesmente acabar com eles logo, mas Yuki diz que é melhor apenas jogá-los para fora do castelo. Ele manda que levem os humanos para fora e os deixem perto de um vilarejo não muito longe dali. Os três generais obedecem e carregam a equipe para fora, enquanto o Anão Verde avisa Yuki que ele deveria parar com essas coisas, pois desta vez vai arrumar encrenca séria com o Rei Demônio. Yuki diz para não se preocupar com o Rei Demônio por enquanto dá uma última olhada em Cilia e se despede dela em pensamento, enquanto a levam. Um mês se passa desde aquele dia, e a equipe dos heróis continua tentando sitiar o castelo, mas toda vez Yuki os domina facilmente e os joga para fora. Um dia, o próprio Rei Demônio o chama, e junto com seu ministro pergunta a Yuki por que ele ainda não matou a equipe dos heróis. O ministro zomba dele, dizendo que a equipe deve ser incrivelmente fraca se está perdendo para um Zé Ninguém como Yuki. A corte inteira começa a rir da piada, enquanto Yuki apenas mantém a cabeça baixa e não responde nada. O Rei Demônio fala novamente, e o silêncio volta à corte. Ele diz a Yuki que, se da próxima vez a equipe dos heróis sair viva do castelo, ele dará a tarefa de lidar com eles aos seus subordinados. Yuki pensa imediatamente em seus subordinados e decide que não pode deixar isso acontecer. Ele promete ao Rei Demônio que da próxima vez que a equipe dos heróis entrar no castelo, eles não sairão para ver a luz do dia seguinte. De volta aos seus aposentos, ele se deita na cama e pensa em como deve lidar com a equipe dos heróis de uma vez por todas na próxima vez que entrarem no castelo, já que não pode deixá-los lutar contra seus juniores, pois eles não teriam a menor chance. Ele pensa em como a equipe dos heróis é forte o suficiente para derrotar até o próprio Rei Demônio. Mas ele consegue mantê-los à distância apenas porque tem habilidades super poderosas e é mais forte que todos eles juntos. Algumas semanas se passam e finalmente a equipe dos heróis entra no castelo novamente. Desta vez, Yuki decide que vai acabar com eles de uma vez por todas. Ele diz ao líder que ele deveria aprender com os erros e parar de incomodá-lo a cada 2 semanas, sem motivo algum, só para apanhar de novo. Hyuga avança imediatamente ao lado do tanque ruivo chamado Raven, e eles rapidamente cercam Yuki para um ataque duplo, vindo de 2 direções diferentes. Mas Yuki é rápido demais para eles, consegue antecipar e bloquear antes de contra-atacar com sua própria explosão mágica roxa, forçando os 2 garotos a recuarem. Os garotos pensaram que Yuki tinha terminado, mas para a surpresa deles, Yuki não lhes dá tempo para se reajustar e dispara uma segunda explosão mágica, atingindo-os em cheio e arremessando-os contra uma parede. Cecília corre imediatamente em direção à dupla para curá-los e garantir que estão bem,
enquanto Mika fica para trás para manter Yuki à distância e dar tempo a Celia para curar Hyuga e Raven. Mika dispara imediatamente sua AR-15, que Yuki consegue bloquear, mas, junto com isso, ela também lança uma bola curva de explosão de fogo com um atraso, que pega Yuki de surpresa e explode bem na cara dele. Não importa muito, porém, já que por causa de seus atributos super poderosos, isso não o afeta em nada. Mika se pergunta como diabos um mero general pode ser tão forte, mas seu truque funcionou, pois deu tempo suficiente para Cilia curar os outros dois, para que pudessem se defender novamente. Yuki ri deles, afirmando que nada vai mudar, não importa quantas vezes o enfrentem. Mas Hyuga não está com humor para a conversa, saca sua espada e se prepara para um contra-ataque final. Sua espada começa a brilhar enquanto ele concentra toda a energia na lâmina e corre em direção a Yuki para finalizá-lo com um golpe derradeiro. Mas quando a fumaça se dissipa, ele ouve novamente a voz de Yuki, perguntando se ele acredita agora que não podem derrotá-lo, não importa quantas vezes tentem. Hyuga recua, pronto para um contra-ataque, e diz a Yuki que eles realmente não têm escolha e devem derrotar o Rei Demônio a qualquer custo. Para a surpresa deles, Yuki oferece deixá-los passar e alcançar o Rei Demônio se deixarem Cilia para trás por enquanto. Hyuga é contra a oferta, pois não pode deixar um de seus camaradas para trás. Mas Mika os faz ver a lógica. É a vida de uma sacerdotisa contra milhões de pessoas. Hyuga ainda está incerto, mas Cilia se manifesta por trás e diz aos membros do grupo para deixá-la e seguirem em frente. Com isso, o herói promete voltar por ela assim que terminarem com o Rei Demônio e passa pelo portão para a próxima sala. De volta à caverna, Yuki começa a se sentir estranho sozinho com Cilia e pergunta como ela está. Cilia ainda está tensa e diz a Yuki que, mesmo sabendo que não tem chance contra ele, ela vai lutar até o fim. Com isso, ela dispara imediatamente uma explosão mágica nele, que Yuki bloqueia e imediatamente a manda se acalmar, pois ele não tem a menor intenção de tocar em um fio de cabelo dela. Isso a confunde, e ela pergunta por que, afinal ele a fez ficar para trás. Yuki então reúne sua coragem e finalmente admite que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu no castelo, e adoraria sair em um encontro com ela. Essa era a última coisa que Celia poderia esperar, e ela fica chocada demais, sem saber o que dizer. Ela simplesmente se desculpa e Yuki entende o recado. Ele começa a se lamentar no chão, dizendo que não há mais razão para ele viver neste mundo. Enquanto isso, Celia ainda está incerta sobre toda a situação e se pergunta se isso é apenas mais um truque que Yuki está usando para baixar a guarda dela. Ela afirma que demônios deveriam ser sem coração, então ele não deveria sentir remorso algum. Mas Yuki responde que ele não é realmente um demônio. Ele era um humano em seu próprio mundo, mas foi reencarnado neste como um demônio sob o comando do Lorde Demônio. Ele diz a ela que a razão pela qual a equipe dela não conseguiu derrotá-lo é porque ele é super OP e mais forte do que provavelmente qualquer um neste mundo. Ele afirma que nem sequer tem permissão para sair, a menos que seja para atacar uma vila humana, o que ele odeia, porque no fundo, ele ainda é humano. Celia pergunta, se ele era tão OP, por que não matou o Rei Demônio e fez o que quisesse? Mas Yuki responde que, embora pudesse matar o Rei Demônio a qualquer momento, se fizesse isso, os demônios o nomeariam o próximo Rei Demônio, o que ele não quer de jeito nenhum. Nisso, Cilia responde dizendo que ele deveria deixar toda essa coisa de demônio para trás e vir para o mundo exterior, viver entre os humanos novamente. Yuki sente uma faísca no coração e decide aceitar a oferta. Esse foi o dia em que o Rei Demônio foi derrotado pela equipe dos heróis. Uma enorme celebração aconteceu na capital real, onde a equipe foi homenageada pelo próprio rei. E uma grande festa foi realizada para os heróis que salvaram o país das garras do Rei Demônio. Yuki observou tudo isso de fora e decide arrancar os próprios chifres para parecer mais humano. Compra um monte de roupas normais antes de ir para a guilda dos aventureiros. Ele encontra a guilda inteira vazia, com apenas um recepcionista mal-humorado sentado atrás do balcão. Yuki pergunta alegremente se poderia ser aceito na guilda, e o cara chamado Kramon solta um suspiro de frustração, já que todos ganharam feriado pela celebração da vitória contra a escuridão. Mas ele é o azarado que teve que vir trabalhar hoje. Ele registra Yuki como aventureiro e entrega seu cartão, avisando para não perdê-lo, pois é um grande transtorno para reemitir. Algumas semanas se passam, durante as quais Yuki estava em uma rotina intensa, completando uma missão após a outra, tornando-se o aventureiro mais rápido a subir de rank, alcançando o D a partir do F em questão de semanas. Ele é o assunto da guilda agora, e até Kramon o agarra, perguntando como diabos ele está subindo de rank tão rápido. Considerando que ele deveria ser um novato total, Yuki não sabe bem o que responder e simplesmente entrega algumas das missões que queria pegar quando Celia surge do nada e o manda encontrá-la sozinho. Ela o leva de volta para casa e afirma que quer que ele saia da guilda dos aventureiros. Ela explica que como o Rei Demônio está morto, os países estão tentando tomar mais poder e recursos, e alguns até tentam adquirir a Groenlândia depois de capturar a Venezuela à força.
Ela explica que pessoas importantes de muitos países têm tentado contratar os aventureiros mais fortes que encontram e afirma que Jeff Bezos ofereceu a mão da esposa em casamento a Hyuga, o herói. Na esperança de adquiri-lo como um peão e usá-lo para sua vantagem militar, ela afirma que, na velocidade com que ele tem subido nos ranks, é apenas uma questão de tempo até que algum país o coloque na mira e tente adquiri-lo. E isso seria desastroso, pois ele seria o equivalente humano de uma bomba nuclear. E o que promete se acalmar por um tempo e garantir que não está sendo muito chamativo. Justo então, a mãe de Cilia os chama em seu quarto e diz a Yuki que tem recebido ofertas de casamento para a filha. E até o próprio herói propôs casamento a Cilia. Isso enfurece Yuki, que começa a reclamar dos Chads como um incel. Mas Cilia o manda calar a boca, pois já recusou todos os pedidos. Ouvindo isso, Yuki se vira para a mãe dela e afirma que ela já o rejeitou uma vez, então ele continuará a viver como aventureiro. E quando ele puder oferecer uma vida decente para ela, aí sim ele a pedirá em casamento novamente e verá se a resposta é diferente. Isso aparentemente satisfaz a mãe dela, e ela os deixa a sós. Yuki decide ir embora e diz a Cilia que haverá em breve. Com isso, ele retorna ao seu casebre, esperando ansiosamente pelo momento em que poderá pedi-la em casamento novamente. Alguns dias se passam e Yuki decide aceitar uma nova missão para uma quimera, que tem atacado aldeões sem motivo algum. Cramon disse a ele que essa missão levaria pelo menos uma semana para ser concluída, se não mais. Mas, no fundo da selva, quando ele realmente encontrou a quimera, percebeu que não era tão difícil assim lidar com aquela fera. O desgraçado com cara de meio galinha, meio cobra, avança sobre ele várias vezes, mas é inútil, pois Yuki é muito mais rápido e o cansa antes de finalmente usar seu ataque de raio para acabar com ele. De uma vez por todas, com isso, ele coleta todas as penas da fera como prova da conclusão da missão, percebendo que mal levou meio dia para lidar com aquele monstro, o que significa que ele provavelmente pode ganhar níveis ainda mais rápido do que esperava. Antes que pudesse arrumar suas coisas para o dia, ele sente uma presença ao redor, quando um cavaleiro surge dos arbustos e tenta esfaqueá-lo na garganta. Mas Yuki desvia sem esforço. Ele de repente nota uma pessoa-pássaro voando acima dele, que tenta arrancar seus olhos. Mas Yuki usa sua magia para criar uma barreira e repelir o ataque. Antes que tivesse tempo de se recompor e descobrir quem o estava atacando, ele é atacado por uma fada elfa que ele imediatamente reconhece como Sheik, seu subordinado. Ele o chama, afirmando que é ele com uma aparência diferente, e Sheik para no último momento, surpreso ao ouvir seu próprio nome. Leva um segundo para ele perceber que é o capitão deles, e os outros também saem de seus esconderijos, confusos. Sheik afirma que pensou que ele era um daqueles aventureiros chatos que andam matando demônios e por isso o atacaram. Harpy e Duke ficam chocados ao ver que o capitão ainda está vivo, pois pensaram que ele havia morrido junto quando o Império caiu. Yuki afirma que está muito feliz em vê-los todos bem, mas Duke imediatamente pula nele, perguntando onde diabos ele foi depois de deixá-los sozinhos quando o Rei Demônio caiu. De repente, ele também percebe que Yuki não parece ter seus chifres e asas, e agora se parece mais com um humano. Isso confunde Duke, que pergunta onde o chifre dele desapareceu e por que ele está vestido como um humano. Yuki o manda calar a boca e deixá-lo explicar, e com isso, ele começa sua curtíssima explicação sobre como ele é um simp gigante que confessou seu amor à sacerdotisa da equipe dos heróis e foi rejeitado. E é por isso que ele agora vive como um aventureiro humano. Seus subordinados ficam confusos. Como o capitão dos generais do Rei Demônio pode de repente viver como um humano? Yuki lhes diz que ele escolheu esse caminho, e eles são livres para seguir o que quiserem neste mundo mais pacífico. Os três recusam imediatamente, afirmando que querem ficar com ele e viver como humanos. E também estão muito interessados em conhecer a pessoa por quem ele se apaixonou. Yuki lhes diz para pensar de forma mais realista, pois isso não pode acontecer, já que eles são obviamente demônios e não terão um lugar no mundo humano. Os três concordam, porém, que se o capitão deles pode se transformar para parecer mais humano, então eles também podem. Ouvindo isso, Yuki concorda em mantê-los com ele e os leva para encontrar Cilia, que fica horrorizada ao saber que Yuki arrancou as asas de Harpy e o repreende por nem pensar duas vezes antes de fazer isso, pois mesmo que quisesse que parecessem mais humanos, arrancar as asas de uma arpia deve ser tão doloroso. Harpy abraça Cilia, murmurando que ela é legal, e até Duke e Sheik ficam impressionados e aplaudem. Com isso, todos entram na mansão dela para tomar um chá. Cilia pergunta a Duke se é verdade que todos eles eram subordinados de Yuki, mencionando que não parecem muito com demônios. Duke afirma que ele é, na verdade, um cavaleiro sem cabeça, Harpy é uma harpia, e Sheik é um pixie, que são todas criaturas humanoides em vez de demônios puros. Yuki fica surpreso com o quanto Duke está falando, já que ele nunca foi muito falante.
Duke responde que não costumava falar muito por causa do próprio capitão. Desde que Yuki chegou como capitão deles, ele o odiava profundamente. Desde que Yuki veio para este mundo, ele era basicamente um completo recluso que nem falava com seus subordinados e até ousava desrespeitar e ignorar as ordens dadas a ele por seu superior direto, Zai, que afirmava ser uma completa perda de tempo lidar com Yuki. Ouvindo isso, Duke decidiu que ele mesmo lidaria com esse novo capitão irritante e o ensinaria como as coisas funcionavam ali, à força. Mas Yuki se mostrou demais para Duke, que levou uma surra do capitão, o que lhe deu um novo senso de respeito pela força que Yuki possuía. Cilia afirma que eles parecem se importar muito com o capitão agora, e Duke aceita que os três começaram a se importar com o capitão e o capitão com eles. Justo então, Yuki percebe que não consegue mais ouvir Harp e Shake brincando e tenta encontrá-los. Percebendo que eles não sabem o tamanho do problema que teriam se a notícia se espalhasse de que Cilia estava abrigando um bando de demônios. Logo eles encontram Shake dormindo no colo da mãe de Cilia, que afirma que ele estava correndo no jardim, mas logo se cansou e adormeceu. Yuki imediatamente se desculpa, afirmando que Shake é seu amigo e não sabe o que faz, mas a mãe de Cilia diz para ele não se preocupar muito pois ela adora crianças. Yuki então pergunta se ela viu uma garota que estava brincando com ele, e a mãe de Celia afirma que Sofia, a empregada, acabou de levar a garota para dentro da mansão. Todos eles correm imediatamente de volta para a mansão, preocupados com o que Harp poderia fazer se ficasse assustada, mas a encontram muito recatada e atenta, em um uniforme de empregada que Sofia a fez vestir. Sofia imediatamente apresenta a empregada a Cilia e aos outros como uma nova recruta chamada Harp, mas Cilia explica que ela é, na verdade, amiga de Yuki. Sofia se desculpa, afirmando que havia uma nova empregada que deveria começar a trabalhar hoje, o que a deixou confusa. Yuki diz a Harp para ir se trocar, mas Harp diz a ele que quer trabalhar e pergunta a Sofia se ela poderia trabalhar ali. Sofia sorri, afirmando que em breve lhe mostrará o quarto dos empregados. Ao cair da noite, Yuka e seus amigos, exceto Harp, se preparam para partir e Shake esfrega os olhos preguiçosamente, murmurando como Harp tem sorte de poder ficar na mansão grande. Cilia diz a eles para visitarem quando quiserem e a mãe dela puxa Yuki de lado, afirmando que Cilia tem estado muito ocupada com o trabalho ultimamente e não teve tempo para descansar, então ela vai garantir que Cilia tire um feriado amanhã e pede a Yuki para levá-la para um encontro. Na manhã seguinte, Yuki espera ansiosamente na praça da cidade pela chegada de Cilia. E ela chega sim, em sua linda carruagem puxada por dois grifos. Ela logo salta da carruagem, mas mudou completamente sua aparência, vestindo-se como uma plebeia e usando um par de óculos bem grossos. Yuki fica hipnotizado pela beleza dela e pega sua mão antes que os dois comecem a passear pela cidade. Cilia parece se interessar por todas as pequenas coisas que vê ao redor, e para numa confeitaria, implorando a Yuki para irem tomar um chá lá mais tarde. Eles vão a vários outros lugares, brincam com gatos, experimentam vestidos novos, e Yuki finalmente ia levá-la a uma loja de presentes para comprar um mimo delicado para ela se lembrar do dia. Mas a sorte dele vira para o azar, pois o herói Yuga e Mika também estavam no encontro hoje, a paisana. Yuga corre imediatamente até Cilia e começa a puxar papo com ela, ignorando completamente Yuki, que estava bem ali. Yuki diz a Cilia que ela deveria se juntar a eles, o que Yuki não gosta nem um pouco. Felizmente, Cilia responde que está com um amigo também hoje, e é aí que Yuga percebe que Yuki também está por perto. Ele ainda não se importa muito, porém, e responde que Yuki pode vir também se quiser. E com isso, ele entra na loja de presentes com Cilia, deixando Mika e Yuki para trás. Mika parece estar tão irritada quanto Yuki, afirmando que espera que Cilia se apaixone por um plebeu como ele. Isso deixa Yuki um pouco feliz, mas logo ele percebe que Mika quis dizer aquilo como um insulto a Cilia e nada mais. Ele se dá conta de que Mika parece ser uma pessoa bem terrível. Enquanto isso, o herói ainda está dentro da loja de presentes, conversando com Cilia. Yuki pensa no fato de que Cilia já recusou a proposta de casamento do herói uma vez. Qualquer homem sensato daria meia volta e deixaria a garota em paz, mas esse herói parece ser um pouco descarado demais. Mas Yuki decide que não vai recuar tão facilmente também. Ele entra na loja e escolhe um colar para Cilia, perguntando se ela gosta. Cilia cora e responde que acha realmente lindo. Nesse instante, Yuga pula no meio com uma enorme tiara de esmeraldas, gabando-se de que é a coisa mais cara da loja inteira, e tira o chapéu de Cilia para colocá-la. Os óculos de Cilia caem no chão, e a multidão imediatamente a reconhece como Cilia, a sacerdotisa, e os outros devem ser Makana e Yuuga. A multidão o cerca completamente, enquanto Yuki fica para trás, já que ele é basicamente um ninguém. Ele corre rapidamente atrás da multidão tentando encontrar Cilia, mas em vez disso, ele esbarra no espadachim alto chamado Raven, que também está cercado por um monte de garotas.
Ele decide ajudar o coitado e distrai as garotas antes de pegar a mão dele e fugir com ele para um beco. Ele rapidamente decide ir embora, mas Raven o impede. Yuki fica surpreso com a voz tão feminina de Raven, mas não tem tempo para tudo isso. Raven, no entanto, pergunta se ele gostaria de ser seu amigo, já que todo mundo zomba da voz dele. Yuki concorda, e com isso, ele continua sua busca por Cilia. Logo a encontra disfarçada perto de um garotinho que perdeu a mãe na multidão. Yuki decide ajudar e juntos começam a procurar a mãe do menino. Yuki diz a Cilia para ir para casa, mas ela recusa, e a busca continua. Na manhã seguinte, quando Yuki vai encontrar Cilia, a mãe dela o cumprimenta e diz que Cilia desmaiou de manhã devido à exaustão da comoção de ontem com o público. Ele se desculpa por não ter conseguido cuidar dela, mas a mãe dela diz para ele não se preocupar, pois foi claramente culpa do herói por fazer tudo aquilo. Além disso, ele também invadiu a casa deles e insistiu em cuidar de Cilia. Mas Sofia o expulsou. Para sua surpresa, a mãe dela lhe dá permissão para ver Cilia, e ele entra no quarto dela para encontrá-la na cama. Lá, eles conversam sobre como o dia anterior foi louco, e então Cilia pede para ele levá-la para sair na próxima vez que tiver um dia de folga novamente. Isso deixa Yuki super animado e ele começa a agir de forma exagerada, o que faz Cilia rir, levando-a a tossir. E Sofia, irritada, expulsa Yuki. Enquanto ele voltava para casa, ele esbarra em Raven, que lhe pede um conselho. Ele afirma que há uma garota de quem ele gosta, que sempre foi gentil com ele, mas ele não sabe como dizer a ela que a ama com a voz dele. Yuki lhe dá um discurso motivacional e então diz para ele arrasar. Para sua surpresa, ele o agradece e então começa a se mover em direção à casa de Cilia, fazendo Yuki perceber, horrorizado, que ele gosta de Cilia. Yuki começa a entrar em pânico por ter acabado de dar uma dose de motivação e confiança ao seu rival. E não importa o quanto ele tente se convencer de que Cilia não aceitará a confissão de ninguém tão facilmente, seus pensamentos começam a disparar. Ele imagina que um dia, Cilia perdeu a energia lutando contra demônios, e então Raven a pegou como se estivesse num dorama. Suas preocupações começam a corroê-lo por dentro, mas nesse instante Raven retorna, completamente derrotado. Yuki pergunta o que diabos aconteceu, e ele murmura que, apesar do seu discurso motivacional, ele continua sendo um perdedor. Enquanto Raven se afasta, desanimado, Yuki fica curioso sobre o que Cilia lhe disse que o deixou tão arrasado. Ele retorna à mansão, mas Sofia está guardando a porta, e ela pergunta se ele esqueceu alguma coisa. Yuki timidamente diz a ela que estava apenas curioso para saber como Cilia estava. Apesar de saber o quão suspeita sua resposta parece, já que ele acabou de vê-la, Sofia se recusa a deixá-lo entrar e diz que Cilia não precisa de visitas agora. Yuki não pode voltar de mãos vazias, então decide perguntar diretamente a Sofia sobre Raven. Ela lhe diz que Raven chamou por Harpy, e Yuki acha difícil acreditar que ele ia se confessar a um demônio. Ele não consegue conter a curiosidade e vai falar com Harpy, que está ocupada limpando o jardim. Yuki pergunta se o cara alto de cabelo vermelho veio vê-la e Harpy confirma. Yuki pergunta o que ela disse a ele quando ele confessou seus sentimentos e Harpy responde que apenas disse que não tem a menor chance de ela sair com ele. Até Yuki sente a dor alheia da resposta direta dela e ele entende que se Harpy não gosta de Raven, nada pode acontecer. Harpy lhe diz que não é bem assim, mas quando Yuki pede para ela elaborar, ela se afasta para continuar seu trabalho. Yuki decide falar com ela no dia seguinte, e à noite ele liga para Shake Duke para conversar sobre o assunto. Eles querem saber quem é esse tal de Raven, e Yuki os lembra do cavaleiro do grupo do herói que vivia perdendo para ele. Duke pergunta a Yuki por que ele deixou um humano perto de Harpy, mesmo ele afirmando gostar dela. Yuki responde que nem sabia que Raven estava interessado nela, e Duke diz que mesmo que as intenções de Raven sejam genuínas, ele duvida que Harpy o deixará se aproximar dela. Ele fala sobre como as harpias são incrivelmente lindas, e os humanos tentam capturá-las por suas penas ou para a escravidão. Ele se lembra de como uma vez salvou Harpy de alguns humanos, e foi assim que ela acabou no exército do Lorde Demônio. No entanto, Shake acredita que Harpy não odeia humanos, porque se fosse o caso, ela nunca teria querido se tornar uma empregada na mansão de Cilia. Yuki concorda com ele e diz que embora Duke esteja certo em se preocupar com Harpy, Raven não é um cara mau e é possível que Harpy já tenha sentido isso. No dia seguinte, Yuki vai à guilda para pegar algumas missões, mas descobre que Cramon não está disponível hoje, então não tem escolha a não ser ir a outra recepcionista. Ela o reconhece e pergunta se ele é o cara que sempre fala com o vice-mestre da guilda. E Yuki nem sequer entende de quem ela está falando. Só depois que ela explica as coisas claramente é que Yuki percebe que o cara preguiçoso e cansado é, na verdade, o vice-mestre da guilda. Ele digere o choque de alguma forma e então pergunta à recepcionista onde Cramon está. Ela o chama para perto e começa a sussurrar em seu ouvido, dizendo que ele está no hospital. Preocupado com o amigo, Yuki vai para o hospital e encontra Cramon coberto de ataduras por causa de ferimentos graves.
Ele pergunta quem diabos o atacou tão brutalmente e Cramon responde que sua esposa o espancou. Yuki fica chocado ao saber disso, mas antes que ele possa ligar para a polícia por violência doméstica, Cramon explica que ontem foi o aniversário de casamento deles e ele queria comprar algo especial para a esposa. No entanto, ele não conseguiu se decidir mesmo depois de horas, então a equipe da loja de presentes o expulsou. Ele voltou para casa super tarde e de mãos vazias ainda por cima, então a esposa ficou furiosa, pensando que ele esqueceu o aniversário deles, e foi assim que ele veio parar aqui. Yuki ainda está tentando processar a declaração, e ele diz a Cramon que a esposa dele parece ser muito forte. Cramon afirma orgulhosamente, dizendo que ela costumava ser uma aventureira de rank A, assim como ele. E eles eram o casal mais poderoso do jogo. Ele se lembra de como as pessoas os chamavam de o casal invencível da apatia, e Yuki não acha que isso seja algo de que ele deveria se orgulhar. De qualquer forma, ele se oferece para curar Cramon instantaneamente com sua magia de cura. Mas ele recusa resmungando, dizendo que esta é a chance dele de agir como um bebê enquanto a esposa o cuida até ele se recuperar. Yuki fica surpreso com a lógica dele e desiste quando de repente a esposa de Cramon vem vê-lo. Surpreendentemente, a esposa dele é ninguém menos que a empregada Sofia, e Yuki fica de queixo caído ao fazer a conexão. Cramon fica encantado ao ver Sofia e a chama de querida, mas ela o chuta na cabeça por isso, porque ele sempre a chama pelo nome. Cramon é um verdadeiro oportunista, e ele tira uma casquinha até nessa situação, vendo o que a esposa está usando por baixo da saia. E Sofia não tem problema com isso porque eles são casados. Yuki, por outro lado, fica envergonhado com esse casal estranho. E depois de um tempo, ele chama Sofia para fora para perguntar sobre a saúde de Cilia. Ela responde que Cilia está se sentindo melhor agora, mas Yuki não pode vê-la porque ela está ocupada fazendo algumas tarefas. Yuki suspira ao ouvir isso e pergunta a Sofia se presentes são realmente importantes para as mulheres. Sofia se prepara para dar mais alguns ferimentos a Cramon, caso ele tenha contado algo embaraçoso a Yuki. Mas ele muda de assunto e diz que quer fazer Cilia feliz, dando a ela um presente melhor do que da última vez. Sofia lhe diz que os sentimentos dele são o que mais importam e lhe desejam o melhor enquanto ele sai. No caminho, Yuki começa a imaginar cenários se ele se casar com Cilia, mas sua imaginação é limitada ao que ele viu em sua vida anterior. Logo depois disso, ele chega aos aposentos do cavaleiro para verificar Raven, que ainda está em choque após ser rejeitado. Não importa o que Yuki tente para chamar a atenção dele, Raven não responde. Então, no final, Yuki menciona o nome de Happy. Raven imediatamente se levanta perguntando como ele sabe aquele nome. Yuki responde que conhece Happy há muito tempo e é por isso que ele queria saber o que fez o capitão dos cavaleiros se apaixonar por ela. Raven começa a história de como ele estava apenas cuidando da sua vida no mercado um dia. Quando viu 3 bandidos assediando uma empregada, ele interveio para ajudá-la. E embora os bandidos estivessem super confiantes inicialmente, apenas nocautear um deles foi o suficiente para forçá-los a fugir. Depois que Raven teve certeza de que Happy não seria incomodada, ele começou a se afastar, mas ela puxou a capa dele e o agradeceu por salvá-la. Ele disse a ela que era seu dever, percebendo só depois que deixou sua voz verdadeira escapar. Raven ficou envergonhado, mas Happy disse a ele que ele tinha uma voz bonita e que ela o invejava. Ela saiu correndo com isso, e Raven encontrou seu primeiro amor. Ele afirma que conhecia o uniforme de empregada, e Yuki percebe que foi por isso que ele foi à mansão de Cilia. Raven fica surpreso ao saber que Yuki conhece Cilia, e é a vez dele de falar sobre como se apaixonou por ela, e agora está tentando se tornar um aventureiro para ser digno dela. Raven se sente ainda mais miserável ao ouvir isso, porque se sente um perdedor que nem consegue se esforçar pela garota de quem gosta. Yuki lhe diz que não é culpa dele, e que Happy simplesmente não lida bem com homens por causa de traumas passados. Ele diz a Raven que é muito cedo para ele desistir e que eles precisam ir ao mercado para dar o primeiro passo. Eles vão a uma loja cheia de casais comprando joias e coisas um para o outro, e Raven fica nervoso, achando que estão no lugar errado. Yuki lhe diz para relaxar e então encontra o pingente que ele queria comprar para Cilia da última vez, que ainda está lá. Ele o compra e então encontra a Raven olhando para outros presentes. Yuki sugere que ele compre o das penas rosas, e Raven não tem certeza se Happy apreciará um presente de um completo estranho. Yuki apenas repete o que Sofia lhe disse sobre colocar o coração no presente, e o assegura de que Happy gostará do design. Raven pensa que terá a chance de ver Happy com o presente como desculpa, então, como qualquer gatinho, ele gasta dinheiro em algo que nem tem certeza se a garota vai gostar. Ele usa bilhetes para se comunicar com o balconista da loja, e Yuki fica um pouco surpreso com isso. Nesse instante, Mika também chega lá, e apesar dos óculos de Superman, que disfarçam a aparência, ela identifica Raven e também Yuki, porque ele estava com Cilia no outro dia. Ela pergunta o que 2 homens estão fazendo numa loja onde casais vão, e diz a eles que tudo bem ser gay, porque não estamos nos anos 60. Yuki manda ela calar a boca e declara que eles estão apenas comprando para as mulheres que amam. E Mika fica curiosa para saber quem é a dama que capturou o coração do cavaleiro silencioso deles. Raven não diz nada, e Mika se sente culpada por isso, porque ela uma vez riu da voz dele e ele nunca mais falou com ela desde aquele dia.
Yuki percebe que Mika pode ser uma megera, mas pelo menos ela tem um coração, e então ela convida os rapazes para falarem sobre suas vidas amorosas em detalhes. Yuki diz a ela que não está interessado, mas Raven sabe que Mika é tão persistente quanto alguém que quer um prêmio Nobel, mesmo sem merecer. Ele diz a Yuki que eles deveriam apenas acabar logo com isso, e eles vão para um restaurante vazio. No entanto, tanto Yuki quanto Raven começam a comer sem fazer uma pausa, porque isso lhes dá uma desculpa para não falar. Mika percebe isso e diz que se eles não conseguem falar, ela não pode dar nenhuma informação sobre Cilia. Yuki não pratica yoga, mas ele imediatamente se dobra ao ouvir isso e se prepara para falar. Mika primeiro pergunta até onde ele foi com Cilia, e ele responde que eles ainda não estão namorando e ela ainda está recebendo muitas propostas de casamento. Ele diz que Cilia rejeitou todas elas, incluindo a do herói, e Mika consegue entender o porquê. Ela afirma que Yuga sempre irrita Cilia, pois ele não tem delicadeza. Ele sempre tenta criar chances para encontrá-la e nem se importa se está invadindo o espaço das garotas enquanto elas estão se trocando ou tomando banho. Além disso, ele é um playboy que frequentemente atrasava os planos deles, porque as garotas queriam que ele ficasse mais tempo na cidade delas. E Cilia abertamente disse a ele para se controlar. Mika diz a Yuki que é do interesse dele não irritar Cilia. E depois disso, ela pede para Raven contar a história dele. Yuki imediatamente se levanta para defender o amor puro do amigo. E Mika fica ofendida com a forma como eles a estão tratando como uma vilã. Ela diz nervosamente que só queria ajudá-los e receber alguma ajuda em troca. O que deixa Raven curioso se está tudo bem entre ela e Yuga. Ele a assegura de que ela pode confiar em Yuki e ela ameaça assá-lo ao ponto se ele contar a alguém sobre o que ela vai dizer agora. Ela então fica séria e diz que eles foram derrotados muitas vezes no castelo do Lorde Demônio, e Yuki tem que fingir choque como se não fosse ele quem os fez morder a poeira todas as vezes. Mika lhe diz que um guarda protegendo a entrada era super forte, e ele não só os derrotou, mas os humilhou, deixando-os completamente curados na vila próxima. Eles deram desculpas sobre não estarem prontos o suficiente para proteger a honra do herói e do grupo, mas depois que continuaram perdendo por um mês seguido e a vila ficou com poucos suprimentos, o guarda-demônio fez uma oferta para eles deixarem Cilia para trás e prosseguirem. Mika diz que convenceu a todos a aceitarem a oferta, e é por isso que ela sente que Yuki a odeia. Ela sente que Yuki também a odiará por colocar a vida de Cilia em perigo. Mas então Raven se manifesta, dizendo a Mika que não é culpa dela, e que ele também deveria ter se manifestado naquela época. Yuki percebe que ele criou uma fenda no grupo do herói, e ele pergunta a Mika se ela conversou com Cilia sobre isso. Mika fica envergonhada porque sua razão para convencer a todos foi seu amor por Yuga, e ela sente que Cilia não a perdoará por isso. Em resposta, Yuki pergunta se ela vai deixar as coisas ficarem estranhas entre eles para sempre. Mika ganha um pouco de clareza depois de ouvir isso, e ela decide se desculpar com Cilia. Assim que ela sai, Raven também se enche de determinação para falar com Harpy novamente. Ele vai à mansão com Yuki, mas coincidentemente Shake e Duke também estão lá para ver Happy. Assim que Yuki apresenta Raven a Duke, ele fica ofensivo, perguntando se ele é apenas um perdedor desesperado que voltou para tentar algo com uma garota que já o rejeitou. Yuki tenta defender Raven e também lhe diz que Duke se importa muito com Harpy, por isso ele é excessivamente cauteloso. Duke pergunta a Raven o que ele está fazendo ali, e depois de ser encurralado, Raven diz que não sabe nada sobre Harpy, mas ainda quer falar com ela mais uma vez. Duke nem se importa que ele pareça a Sabrina Carpenter, e diz a ele que deveria dizer coisas como que vai proteger Harpy e fazê-la feliz, porque esse é o diálogo que conquista os guardiões das garotas. No entanto, Raven se recusa a plagiar e Duke fica discretamente impressionado. Ele o empurra em direção a Harpy, dizendo para ele falar o que quiser a ela. Raven vai para um lugar tranquilo com Harpy e estende o presente para ela. Perguntando nervosamente se eles podem ser amigos, pelo menos Harpy fica feliz ao receber um presente, e decide deixar Raven se tornar seu amigo. Embora ela não tenha intenções além disso, alguns dias se passam e Yuki está se sentindo bem para baixo, já que faz mais de uma semana desde a última vez que ele viu Cilia, o que o deixou sem energia. Shake corre até ele e começa a pular pelo quarto, implorando para ele ir à mansão de Cilia para poder brincar no jardim com Harpy. Yuki não está muito no clima, porém, e diz a ele que eles irão em outra hora, pois agora ele só quer dormir até poder encontrá-la novamente. Ele pensa em como não tinha ideia de quão ocupado o grupo do herói é na maioria dos dias. Cilia quase nunca está em casa, pois viaja de uma cidade para outra, curando pessoas que estão com má sorte e nenhum outro curandeiro poderia fazer nada por elas. Raven é o capitão da guarda, então ele sempre precisa lidar com os novos recrutas e garantir que todos estejam em ordem. Mika é a maga do palácio, que lida com qualquer problema que a corte real esteja tendo, enquanto Yuga é basicamente o embaixador da marca do reino, pois ele lida com a maior parte da diplomacia e cuida dos monstros de alto nível que os aventureiros de nível inferior não conseguem enfrentar.
Ele pensa em como, comparado a eles, ele é apenas um peso morto e se pergunta se pode fazer algo para facilitar a vida deles. Seus pensamentos são interrompidos quando Shake pula em seu peito e começa a reclamar sobre como ele teria ido com Duke. Mas Raven o recrutou para os Cavaleiros e lhe ofereceu uma posição que Duke aceitou. Então agora, os únicos desempregados são ele e Yuki. Antes que Yuki pudesse inventar uma desculpa para dispensá-lo, Harp bate na porta e entra no quarto. Shake imediatamente fica animado, pensando que agora pode sair daquele quarto deprimente e pegar um pouco de sol, quando Harp diz a Yuki que Cilia a enviou com uma mensagem, afirmando que está livre à tarde e adoraria encontrá-lo. Yuki fica muito feliz ao ouvir isso, e imediatamente se levanta, pensando em como finalmente pode dar a ela o colar que comprou na loja de presentes. Shake decide voltar para a mansão com Harp, deixando Yuki sozinho. Ele resolve sair para pegar um solzinho merecido e talvez tocar na grama. Enquanto andava pelas ruas, pensando no que fazer para passar o tempo até a tarde, uma velhinha o chama e diz que ele deveria ver o futuro, pois ela consegue ver que a sorte dele está em baixa hoje, e ele terá um dia terrível, mas nada abalaria o humor de Yuki hoje, e ele dispensa a velha, dizendo que vai encontrar a garota dos seus sonhos. Nada poderia dar errado hoje. Enquanto caminhava, ele decide comprar uns cupcakes na padaria de presente para a Cíliope, mas fica confuso ao ver um marombado bombado de avental rosa, quebrando todas as normas de gênero, vendendo os bolinhos. Ele se aproxima perguntando onde está a moça que normalmente vende os bolos, e o homem se revela ser o irmão dela, dizendo que ela está ocupada hoje e que ele pode atendê-lo. Yuki decide levar alguns cupcakes e pede ao rato de academia para embalar. Mas o desgraçado bombado embala e enfia a sacola no peito de Yuki com tanta força que ele se pergunta se quebrou uma costela. No caminho, ele abre a sacola e vê que metade dos cupcakes está esmagada, graças ao entusiasmo suplex do Sam, e torce para que a doce moça volte logo para vendê-los. Ele decide experimentar um, e o cupcake acaba sendo incrível, mesmo estando meio esmagado. Na sua distração, porém, ele esbarra num homem gigante, que se vira irritado, mas decide deixar pra lá. Yuki decide seguir seu caminho novamente, desta vez um pouco mais cuidadoso com onde pisa, quando quase pisa num monte de cocô de cachorro. Ele percebe que seu dia não está indo nada bem e decide olhar com atenção para onde vai, quando um pirralho idiota esbarra nele e cai. Yuki consegue amortecer a queda segurando-o, mas o espetinho de carne que o pirralho segurava cai no chão, e o idiota começa a chorar. Yuki tenta consolá-lo e depois o leva à barraca de espetinhos, comprando mais 2 para ele. O menino agradece e sai correndo. Antes que Yuki pudesse sequer entender o que estava acontecendo, um homem esbarra nele e consegue roubar sua carteira. Yuki percebe na hora que foi batedor de carteira e corre atrás do ladrão, que não é páreo para sua velocidade e leva um chute voador certeiro na nuca. O ladrão bate na parede e desmaia na hora, enquanto Yuki pega sua carteira de volta e estava prestes a seguir seu caminho quando uma voz o chama por trás, dizendo que roubo à luz do dia nunca aconteceria naquela cidade. Ele se vira e vê ninguém menos que o herói Yuga, parado à sua frente com a espada em punho. Ele manda Yuki largar a carteira agora e se render, mas Yuki tenta explicar que foi ele quem foi roubado. Mas Yuga é teimoso demais, decide não ouvir e começa a brandir sua espada. Yuki consegue desviar do primeiro ataque e recua alguns passos, mas nesse meio tempo, Yuga consegue cortar a bolsa de moedas ao meio, fazendo todo o dinheiro cair no chão. Yuki decide que o melhor a fazer seria fugir sem o dinheiro, mas até isso se mostra difícil, pois seu caminho é bloqueado por um grupo de guardas reais. Ele é rapidamente capturado e levado para as masmorras, onde é colocado numa cela escura e suja. Yuki solta um suspiro de frustração ao perceber que a velhinha estava dizendo a verdade e que o dia inteiro está amaldiçoado. Antes que pudesse ficar ainda mais triste, ele ouve uma voz familiar, enquanto Duke se aproxima de sua cela e pergunta o que diabos ele fez para parar ali. Yuki tinha esquecido completamente que Duke agora trabalha como guarda real, enquanto Duke pergunta a Yuki se ele espancou alguma pessoa inocente só porque Celia não estava dando a mínima para ele. Yuki diz que não fez nada, na verdade ele foi quem estava sendo roubado, mas o herói idiota acabou usando brutalidade policial nele e nem o deixou ter um advogado. Duke diz para ele não se preocupar, pois Raven conseguiu assumir o caso e está verificando todas as informações agora, o que significa que ele é um homem livre. Yuki solta um suspiro de alívio quando uma guarda-elfa chamada Irene se aproxima de Duke e diz que eles deveriam voltar ao treinamento. Duke diz a ela para entregar a chave primeiro, pois Yuki está livre para ir. Irene imediatamente entrega a chave e liberta Yuki, dizendo que o herói Yuka também gostaria de se desculpar pelo erro. Yuki fica um pouco surpreso com isso, mas Yuka acaba o presenteando com um enorme banquete com Raven para compensar seu erro.
Ele se desculpa pessoalmente, implorando por perdão enquanto manda comer o quanto puder. Logo eles se sentam e devoram a refeição, após o que Raven novamente escreve num pedaço de papel, dizendo a Hyuga para se desculpar de novo. Hyuga afirma que não tinha ideia de que Yuki era amigo de Raven, e revela que essa é a primeira vez que ele viu Raven perder a paciência. Foi então que Yuka de repente se lembra que Yuki é a mesma pessoa com quem ele esbarrou enquanto estava na cidade com Mika. Ele imediatamente pergunta qual é a relação dele com Cilia, e Yuki fica meio surpreso com a pergunta e responde que são apenas amigos. Yuki imediatamente implora por conselhos sobre como manter um relacionamento melhor com Cilia. Yuki fica imediatamente sobrecarregado, já que Yuka não tem ideia de que está pedindo conselhos ao seu próprio rival. Yuki decide amenizar a situação, dizendo que só conheceu Cilia há algumas semanas e que ele deveria perguntar a alguém que a conheça melhor. Hyuga se vira para Raven, mas ele imediatamente escreve que não vai responder a nenhuma dessas perguntas, pois ele mesmo não tem ideia. Hyuga então olha para baixo, derrotado, afirmando que também não pode perguntar a Mika, já que ela odeia Cilia. Isso choca tanto Raven quanto Yuki, que acabaram de conversar com ela. Yuki pede a Hyuga para explicar do que ele está falando, e como Hyuga não tem ideia de que Yuki é o General Demônio, ele explica como, durante uma batalha muito difícil contra o General Demônio, houve uma condição imposta pelo demônio para deixar Cilia para trás, e Mika imediatamente concordou. Yuki afirma que não foi isso que aconteceu, mas Yuka retruca, perguntando se ele estava lá para ver. E imediatamente Yuki se salva de entregar seu disfarce e responde que ouviu de Mika. Yuka afirma que Mika só poderia ter dito para deixarem Sylvia para trás se a odiasse, mas Yuki argumenta que no fim das contas, ele era o líder e tomou a decisão final de deixar Sylvia para trás. Yuka percebe que Yuki está falando a verdade, mas ainda não consegue aceitar, afirmando que nunca deixaria Cilia para trás, mas Raven coloca as mãos no ombro de Yuki e balança a cabeça. Yuki dá voz a Raven, dizendo a Yuka que ele é o herói e deveria parar de culpar seus aliados por sua decisão questionável. Isso realmente atinge Yuga, e ele começa a chorar antes de finalmente parar, percebendo como tratou Mika mal, mesmo ela sempre o tendo apoiado durante toda a vida. Ele decide compensá-la e se desculpar, arrastando imediatamente Raven e Yuki com ele, já que é covarde demais para ir sozinho. Ele então invade a casa dela sem bater e a encontra se vestindo. Mika grita com ele, mas ele não se importa e imediatamente se desculpa por tratá-la mal e por jogar a culpa de ter deixado Cilia nela. Mika, furiosa como sempre, pega seu cajado mágico e decide finalmente extravasar sua frustração, começando a espancar o herói, enquanto Yuki deixa o resto com Raven, e sai da mansão de Vocilia. No caminho, ele é parado por Sam Sulek mais uma vez, mas desta vez a irmã dele está junto, e ela lhe dá um novo pacote para se desculpar pelo último que foi esmagado. Ele agradece pelo presente e segue apressado. Quando ele é cercado por um grupo de homens de terno esperando problemas, ele se pergunta o que fez desta vez. Mas acontece que o garoto que esbarrou nele era de uma família nobre, então como demonstração de gratidão, eles também lhe dão um pacote de espetinhos. Yuki os agradece e corre para a mansão de Cilia, encontrando-a sentada numa cadeira lendo livros. Ela o cumprimenta calorosamente enquanto ele a presenteia com os bolos e os espetinhos. Cilia agradece pelos presentes e diz que vai pegar um chá, quando de repente Yuga invade o quarto e grita para Cilia que ele percebeu o erro dela. Mas Mika o soca na cara e manda ele calar na boca. Raven também chega no momento e Mika decide ir pra frente e se desculpa com Cilia por tê-la deixado para trás, afirmando que eram companheiras de equipe e não deveriam tê-la abandonado sob nenhuma circunstância. Cilia simplesmente sorri, afirmando que a vida de milhões de pessoas estava em jogo e que derrotar o Rei Demônio era mais importante. Além disso, ela lembra que, uma vez que derrotaram o Rei Demônio, mesmo Mika estando exausta e sem mana, ela ainda correu a toda velocidade de volta para Cilia para ter certeza de que ela estava bem. E no momento em que a viu, Mika desabou de exaustão e alívio. Tudo parece ter terminado bem, com Cilia e Yuki saindo para uma pequena caminhada noturna ao pôr do sol. Yuki então tira o colar que comprou para ela, e ela o aceita graciosamente, agradecendo por tudo que ele fez por ela até agora. Alguns dias se passam desde então, quando numa bela manhã, Yuki tem a oportunidade de acompanhar Cilia a um de seus locais de trabalho de campo e ajudá-la. Infelizmente para ele, nada do que ele quer pode dar certo sem problemas. E desta vez o problema vem na forma de Shake, que conseguiu meter o nariz onde não foi chamado e convenceu Cilia a deixá-lo acompanhá-los, pois estava entediado. Na carruagem, Shake parece bem animado, dizendo que nunca esteve numa carruagem antes. Mas Yuki diz para ele não se adiantar demais, pois não estão indo numa viagem divertida, e sim acompanhando Cilia para ajudá-la no trabalho. Cilia sorri e agradece por virem com ela, mas começa a parecer um pouco enjoada.
Yuki imediatamente fica preocupado e pergunta se ela está bem. Cilia responde gentilmente que está bem, e o principal problema é que ela está um pouco enjoada com o movimento. Yuki sugere que talvez eles façam uma pequena pausa antes de continuar a jornada, mas Shake surge com uma ideia melhor e lhe entrega uma poção, afirmando que é uma poção secreta feita pelas Pixies, que deve ajudá-la com esses problemas. Cilia pega a poção agradecida e a engole. Para sua surpresa, o enjoo de movimento dela basicamente desaparece completamente. Ela agradece a Shake pela droga, enquanto Shake vira seu rosto presunçoso para Yuki, perguntando se ele está mais feliz agora que veio com eles. Yuki tenta afastá-lo enquanto Cilia ri, dizendo que está muito feliz que ambos conseguiram acompanhá-la em sua expedição, pois isso a deixou muito mais confiante. Pouco tempo depois, eles chegam à vila onde as doenças têm prevalecido há algum tempo. Cilia percebe que a vila é muito serena, mas não há muita vivacidade por ali. Logo eles encontram um velho que imediatamente reconhece Cilia e a cumprimenta, dizendo que nunca esperaria que ela viesse em auxílio da vila deles. Cilia o cumprimenta de volta e apresenta Yuki e Shake, dizendo que são amigos dela e magos habilidosos que poderão ajudar os aldeões. O velhote os leva a uma igreja onde encontram a maioria dos feridos e doentes à mercê de seus deuses, que já estão mortos há muito tempo. Yuki percebe que Cilia está realmente se dedicando de corpo e alma para ajudar todos esses aldeões pobres, e ele faz a parte dele também. O velhote aparece mais uma vez e agradece a Yuki por ajudá-los. Quando Yuki pergunta se já houve alguma fatalidade, o velho responde que todos teriam morrido dias atrás, quando um grupo de bandidos de repente os atacou. Mas então um homem apareceu do nada e os enfrentou antes de desaparecer também. Yuki se pergunta se houve alguma briga interna entre dois grupos de bandidos quando percebe que Cilia parece um pouco cansada, mesmo que esteja se esforçando para parecer forte e sorrindo para cada aldeão que a procura. Ele se aproxima dela e sugere que faça uma pequena pausa, mas Cilia recusa, dizendo que está bem, e se levanta para ajudar mais. Yuki decide tomar uma decisão executiva e a nocauteia com um de seus feitiços. Os aldeões imediatamente ficam preocupados enquanto ele a pega nos braços e lhes diz que ela está apenas cansada e precisa descansar um pouco. Na próxima vez que Cilia abre os olhos novamente, ela se encontra num quarto com Shake e Yuki esperando por ela. Ela imediatamente percebe que Yuki deve tê-la nocauteado e diz a ele que deveria respeitar a decisão dos outros, em vez de fazer o que ele acha melhor para eles. Isso soou como uma daquelas conversas que eu odiaria ter com a minha namorada. Mas Yuki lida com isso com maestria e diz a ela para ficar quieta, sua megera, pois as mulheres não sabem o que é bom para elas. Como o feminismo ainda não os alcançou, Cilia simplesmente concorda, mas diz para ele não fazer isso de novo sem consentimento. Yuki promete que não fará e revela que ela pode ficar tranquila, pois eles já curaram todos os aldeões. Cilia sorri para eles brilhantemente e agradece por toda a ajuda que eles deram a ela com os aldeões. Antes que Yuki pudesse aproveitar o momento e pedir permissão para amassar, o velhote os interrompe novamente, desta vez perguntando a Cilia se ela pode dar uma olhada numa garota chamada Tio, que mora nos arredores da vila e está doente há um tempo. Yuki pergunta se ela se machucou durante os ataques dos bandidos, mas o velho balança a cabeça dizendo que ela estava fora durante tudo aquilo. Cilia, sendo a pessoa gentil que é, imediatamente concorda em acompanhá-lo até a garota. Eles chegam à casa da garota quando o sol começa a se pôr e entram, encontrando uma casinha fofa, que é maior que 5 apartamentos de Nova York juntos. Cilia se apresenta e pergunta a Tio se ela está bem. No entanto, assim que ela começa a responder, tem uma crise de tosse. Yuki imediatamente diz a Shake para usar suas poções mágicas, e logo ela já começa a se sentir melhor. Tio agradece a Shake pela poção, afirmando que ele deve ter sido enviado a ela diretamente pela própria divindade guardiã. Yuki pergunta do que diabos ela está tagarelando e, surpresa, Tio pergunta se eles não viram a estátua nos arredores. Yuki fica confuso, mas Tio continua dizendo que um dia um grupo de bandidos atacou a vila. Ela escapou do ataque só porque foi fazer uma oferenda à estátua, e segundo ela, essa foi uma forma de sua divindade guardiã protegê-la. Yuki e Shake pensam que isso não passou de uma coincidência, mas Tio responde que uma vez, quando estava voltando para casa na escuridão, foi cercada por um bando de lobos e teria morrido com certeza. Mas a divindade guardiã os chocou com seu raio mágico sombrio e salvou sua vida. Isso desperta a curiosidade de Yuki, e ele pede a ela para levá-los à estátua. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à estátua, que claramente não é de um deus, mas sim de um demônio. Tio, porém, fica muito na defensiva, afirmando que a divindade guardiã não é um demônio. Ela imediatamente tem outra crise de tosse, e Cilia decide que seria melhor levá-la de volta à sua cabana. Yuki e Shake ficam para trás para dar uma olhada mais de perto na estátua.
E Yuki comenta como a estátua se parece muito com as gárgulas do castelo do Rei Demônio. Quando de repente a estátua ganha vida e os ataca, ambos conseguem desviar do ataque e confirmam que a estátua é de fato um ser demoníaco. Sheik imediatamente entra em ação e chuta o demônio na cara, antes de prendê-lo numa chave de braço, esperando por mais instruções de Yuki. Sheik tira sua faca, pronto para matar o demônio. Mas Yuki diz para ele esperar, pois quer ter uma conversa com o demônio. Uma vez separados, o demônio pergunta se eles não estão ali para matá-lo, e Yuki o lembra que foi ele quem os atacou primeiro. O demônio se desculpa e revela que foi criado para guardar um certo templo longe dali. Mas um dia esse templo foi saqueado e ele também foi roubado junto com outros bens. O mesmo grupo de bandidos então decidiu atacar esta vila inocente, então ele resolveu trazer o julgamento divino sobre eles e destruí-los todos. Desde aquele dia, os aldeões o instalaram como sua divindade guardiã. Isso foi há muito tempo, porém, e quase todos na vila lentamente se esqueceram dele. Exceto por aquela garota que o visitava regularmente, não importa o que. Ela sempre mantinha a área limpa, e ele garantia que nada nem ninguém a prejudicasse de forma alguma. Ele até a impediu de voltar para a vila naquele dia em que os bandidos atacaram. Yuki parece entender e pergunta se ele pretende fazer algum mal aos humanos da vila. O demônio afirma que não se importa muito com os outros aldeões neste momento, nem tem intenções de se envolver, mas garantirá que aquela garota fique a salvo de qualquer dano. Yuki decide que não há razão para remover o demônio então e segue em frente antes de enviar Sheik para uma tarefa especial. Isso o deixa sozinho com Cilia durante a noite enluarada, onde eles caminham pela bela floresta. Yuki diz a ela que o demônio não deve causar problemas a ninguém, então eles deveriam apenas deixá-lo em paz, e Cilia concorda. De repente, Yuki se vê sem palavras ao olhar para Cilia, linda sob a luz da lua, enquanto ela sorri. Enquanto caminhavam, Cilia acaba tropeçando num dos galhos, mas Yuki a segura a tempo e a salva de cair. A tensão é palpável, mas como é um programa para maiores de 13 anos, não podemos fazer muito e seguimos em frente. Logo ambos retornam à vila, e bem a tempo, pois um grupo de bandidos acaba atacando a vila mais uma vez. Yuki e Cilia conseguem chegar para fortificar as defesas, mas Yuki diz a um sonolento Sheik para ir em frente e lidar com os bandidos como quiser. Sheik boceja alto antes de pular à frente e espancar os dois primeiros bandidos e degolar outros dois. Cilia fica surpresa ao ver Sheik em ação, pois não esperava que ele fosse tão forte. Mas Yuki diz a ela que ele é seu subordinado, então obviamente ele vai ser forte. Com isso, ele decide entrar na briga ele mesmo, enquanto Cilia o apoia. Ele usa uma de suas habilidades para derrubar 7 bandidos de uma vez, enquanto bloqueia o ataque de outro bandido que tentou pegá-lo de surpresa. O bandido fica chocado, mas é arremessado para longe instantaneamente. De repente, Yuki sente alguém se aproximando por trás e nocauteia um bandido que tentava surpreender Cilia. Ela o agradece pela ajuda, quando de repente eles notam uma fumaça vindo da floresta, bem de onde a divindade guardiã deveria estar. Yuki ordena a Sheik que vá procurar por ali, e Sheik imediatamente parte para investigar. Outra onda de bandidos se aproxima de Yuki, afirmando que estão se superestimando, mas Yuki lhes diz que não precisa pensar muito para derrotá-los. Ele simplesmente usa uma de suas habilidades de magia do vento e os captura num tornado antes de amarrá-los com uma corda. Yuki fica um pouco preocupado, já que Sheik ainda não voltou. Então ele se aventura na floresta com Cilia para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar uma cena horrível com Tio chorando sobre o demônio que teve suas asas cortadas. Enquanto um homem de vermelho e preto agarra Sheik pela garganta e o chuta para longe. Cilia corre imediatamente até Sheik, verificando se ele está bem. Yuki se pergunta quem diabos é esse homem que derrotou Sheik tão fácil e Cilia avisa Yuki para ter cuidado, pois o nome dele é Miller, o herói do Império das Galés. Yuki fica meio chocado, pois não esperava que houvesse mais de um herói neste mundo. Miller sorri de lado para eles, mandando-os sair do caminho enquanto avança para acabar com o Gárgula Demônio. Yuki atira sua magia de raio nele, mas para sua surpresa, a espada de Miller parece absorver toda a magia, deixando-o ileso. Ele revela que sua espada se chama Devoradora de Magia, capaz de anular qualquer ataque mágico, e o motivo de atacá-los e invadi-los é iniciar uma guerra entre os dois reinos. Com isso, ele também corta o braço do demônio. Enquanto a equipe implora para ele parar, Yuki começa a disparar um ataque mágico atrás do outro, mas nada parece afetá-lo enquanto ele continua a andar em direção a Yuki, que tenta usar um de seus ataques mais poderosos, mas quando a poeira baixa, eles encontram Miller parado ali com um sorriso cínico no rosto. Yuki, por algum motivo, não para e continua canalizando magia em Miller, quando de repente a espada começa a rachar. Yuki sorri, afirmando que no fim das contas é uma espada feita por humanos, que só pode conter uma quantidade finita de energia mágica.
Ele aumenta ainda mais sua produção mágica e estilhaça a espada completamente. Miller fica perplexo, mas seus problemas estão apenas começando, pois Yuki acerta um soco devastador em seu rosto, nocauteando-o. Mas o herói se mostra mais forte do que parece e atira um raio mágico no Gárgula. No entanto, Chell acaba absorvendo o golpe e fica gravemente ferida. Antes que Yuki pudesse fazer algo, o herói usa uma chuva de flechas mágicas que Yuki bloqueia, mas Miller escapa. Isso enfurece Yuki tanto que ele acaba perdendo o controle e se transforma num demônio completo. Ele persegue Miller pela floresta e o espanca com socos e chutes até Miller ficar quase morto. Com isso, ele joga o herói no lago e volta para a vila. Ele vê Cilia esperando por ele lá fora e a agradece por tudo que ela fez por eles até agora. Felizmente, até Teal se recupera dos ferimentos e implora para que a levem de volta à capital para procurar uma cura para sua divindade guardiã. Cilia tem a ideia de contratá-la como uma de suas criadas e leva o demônio para dentro como uma estátua de Buda para escondê-lo por enquanto, esperando que as coisas não acabem mal. Alguns dias se passam e Teal está bem feliz com seu trabalho de criada na casa de Cilia e cantarola uma canção enquanto tira o pó do Gárgula, que agora é uma estátua de Buda. O demônio diz a ela que não precisa limpar em volta dele todo o santo dia, mas ela responde que gosta de trabalhar assim e pergunta se ele tem alguma ideia de onde Yuki está. O Gárgula responde que Yuki foi com Cilia para o castelo, o que é uma novidade para ela. De volta ao castelo, Yuki e Cilia se ajoelham, enquanto uma das guardas anuncia que estão na presença do Imperador Dara deste reino. Dara parece ser bem empertigado, pois imediatamente lhes diz que o motivo de tê-los chamado ali está relacionado ao que aconteceu na vila atacada pelos bandidos. Yuki sorri e pensa consigo mesmo que todos os reis parecem ser cheios de pose, seja um rei humano ou demônio. Para sua surpresa, porém, de repente o rei abandona a pose de durão, afirmando que soa como um completo idiota daquele jeito e que vai falar normalmente de agora em diante. A guarda chamada Sylvia diz a ele para não falar normalmente e manter uma postura real, e os dois começam a discutir entre si sobre como deveriam falar. Yuki não tem ideia do que diabos está acontecendo neste momento, então ele fica de boca fechada e logo o rei volta sua atenção para eles, afirmando que soube que a vila foi atacada por um grupo e depois pelo herói Miller do Império das Galés, a quem eles conseguiram expulsar, salvando a vila de qualquer dano maior. Ele afirma que eles definitivamente receberão uma recompensa por suas boas ações, mas Cilia responde que ela apenas fez o que era justo e não precisa de recompensas. Obviamente essa rica snob não quer recompensa, mas e o pobre Yuki, que fez tudo sozinho enquanto a bundinha dela estava cansada e descansando? O rei então se vira para Yuki e pergunta o que ele gostaria como uma recompensa adequada, ao que Yuki decide jogar a longo prazo e lhe diz que nem mesmo um rei pode conceder o que ele realmente quer. O rei fica imediatamente intrigado e pergunta o que ele quer exatamente. Ele pergunta se quer dinheiro, mas Yuki balança a cabeça. O rei pergunta se quer um harém para si, mas Yuki balança a cabeça mais uma vez. Então finalmente o rei pergunta se ele quer o maldito trono, mas Yuki balança a cabeça pela terceira vez, afirmando que a coisa que ele mais quer é o amor de Sylvia. Sylvia fica chocada, enquanto Sylvia cora, mas o rei simplesmente ri, afirmando que ele definitivamente não pode fazer nada a respeito. Mais tarde naquele dia, de volta à mansão, Yuki se ajoelha com a cabeça no chão e pede perdão a Sylvia, enquanto ela o repreende, afirmando que a Câmara do Rei não é lugar para expressar seu amor por alguém. Yuki se desculpa mais uma vez, implorando para ela não ficar brava com ele. Enquanto isso, a mãe dela, que também estava sentada ali, ri ao ver o flerte do amor jovem e decide intervir para deixar as coisas mais interessantes. Ela afirma que já que Yuki cometeu um erro, ele terá que pagar por isso, e como punição, ele não se encontrará com Cilia por um mês inteiro. Yuki não consegue acreditar no que está ouvindo, mas ao mesmo tempo até Cilia fica angustiada, pois não quer ficar longe de Yuki e acha que é um castigo um pouco demais. A mãe dela ri mais uma vez e afirma que então eles não se verão por meio mês. Com isso, ela chama Harpy, que sem pensar duas vezes, agarra Yuki pela nuca e começa a carregá-lo para fora. Enquanto caminham pelo corredor, porém, ela para por um momento e diz ao seu ex-capitão para olhar pela janela para Shake. Yuki segue o olhar dela e encontra Shake sentado sozinho nos jardins, parecendo bem triste. Harpy o informa que desde o incidente na vila, Shake nem brinca mais com ela e está sempre cabisbaixo. Yuki percebe que Shake provavelmente se culpa por tudo, já que não conseguiu proteger Teal e o Gárgula quando Miller os atacou. Harpy então continua seu dever e o leva de volta ao seu quarto na taverna, onde encontram o demônio e Teal conversando. O Gárgula diz a Teal para se cuidar, e até Harpy acha que ela deveria voltar para a mansão agora. Então as duas voltam, deixando Yuki e o Gárgula para trás. Yuki conta ao demônio tudo o que aconteceu hoje.
Mas o demônio não foi de ajuda, afirmando que não há muito que ele possa fazer e que deveria apenas esperar. Yuki decide procurar uma opção melhor e vai se encontrar com Cramon, pedindo-lhe o máximo de trabalho possível para que possa se tornar digno no sentido mais verdadeiro. Logo meio mês se passa, durante o qual Yuki continua pegando uma missão atrás da outra, na esperança de se tornar um aventureiro melhor, e finalmente no 15º dia, ele volta feliz, pronto para finalmente poder se encontrar com Cilia novamente. O Gárgula o para em seu caminho, porém, afirmando que quer conversar com ele. Yuki fica confuso, mas de repente o Gárgula se transforma de volta em demônio, e Yuki imediatamente percebe o problema. O demônio está se desintegrando, pois o ataque de Miller foi muito mais forte e prejudicial do que eles pensaram inicialmente. Yuki pergunta por que diabos ele não o avisou antes, mas o demônio responde que não teria importado, já que não há como parar isso. Ele acredita que talvez tenha mais alguns dias até se desintegrar completamente e diz a Yuki para cuidar de Tio a todo custo. Ele diz a Yuki que Tio ainda está muito doente e pode desmaiar a qualquer momento. Yuki fica chocado ao ouvir isso, já que Sheik lhe deu uma poção especial e suas poções são milagrosas em suas habilidades de cura. O demônio lhe diz, porém, que ele a observa desde a infância e sabe que há algo errado há algumas semanas. Ele afirma que uma vez que ele se desintegrar, Tio ficará completamente sozinha e não vai conseguir se virar. Yuki promete que cuidará de Tio, não importa o que. O demônio sorri, afirmando que agora pode ficar tranquilo sabendo que a garota está em boas mãos. Mas Yuki diz a ele para não se preocupar muito, pois ele vai descobrir um jeito de mantê-lo vivo também. O demônio afirma que não há como fazer nada sobre sua condição, mas Yuki diz que ele funciona muito bem como peça de decoração de quarto, então ele vai ver o que pode fazer para mantê-lo vivo. Yuki imediatamente vai se encontrar com Duke e lhe conta sobre o problema do demônio, e como Duke foi um demônio a vida toda, ele sabe a solução e diz a Yuki para alimentar o Gárgula com magicita, o que deve curá-lo completamente. Mas antes que ele pudesse explicar o processo completo, Yuki sai correndo agradecendo, sem nem saber onde diabos encontraria a magicita. Antes que pudesse pensar nisso, porém, ele avista Cilia correndo em sua direção com uma expressão preocupada no rosto, dizendo a Yuki para ir com ela imediatamente, pois Tio não está bem. Eles imediatamente correm de volta para a mansão e encontram Sheik trabalhando incansavelmente em suas poções, mas ele diz a Yuki que as coisas não estão boas para ela, pois não importa o que ele faça, a febre não está baixando. Ele afirma que está tentando atrasar o inevitável, mas eles precisam fazer algo imediatamente se quiserem salvar a vida dela. Ele diz a Yuki para conseguir algumas das ervas que ele precisa para os remédios. Yuki não sabe onde encontrar as ervas de que ele está falando, então Cilia se oferece para ir com ele. Eles imediatamente seguem para a guilda dos mercadores, mas infelizmente estão sem a erva e a magicita. O mercador afirma que há uma escassez de carneiro, então as pessoas estão usando magicita como substituto. Yuki está perdido, ele não sabe o que fazer, pois se não encontrar a magicita e a grama do crepúsculo, perderá tanto Tio quanto o demônio em seu quarto. Justo então, Cramon se aproxima dele e lhe pergunta sobre uma missão. Yuki responde que não está pronto para uma missão agora, mas Cramon lhe diz para ouvir primeiro e falar depois. Ele explica que a missão é remover um monstro de uma caverna de magicita, e como a energia mágica se acumula nessa caverna, eles definitivamente encontrarão também um pouco de grama do crepúsculo. Para sua alegria, Cramon concorda em ir com eles até o local, e até Sofia se junta à expedição, já que não pode recuar quando uma de suas criadas está doente. Ao cair da noite, eles chegam à vila próxima, e Cramon afirma que passarão a noite ali e seguirão para a caverna amanhã de manhã. Yuki fica surpreso e quer ir na hora, mas Cramon lhe diz para relaxar, pois outros monstros também estão ativos à noite, e eles não querem dificultar o trabalho mais do que já é. Além disso, este monstro é um comedor de rochas mutante que ficou super forte depois de comer um monte de magicita, e agora ataques mágicos não o afetam mais. Greymon ainda os informa que a pessoa que sancionou esta caçada quer o monstro vivo. Então eles precisam descobrir um jeito de fazer isso. Na manhã seguinte, eles se preparam cedo e dispostos e seguem para a caverna. Logo ficam cara a cara com o monstro comedor de rochas, mastigando cristais de magicita como se estivesse comendo uns biscoitos. No momento em que avista os intrusos, ele atira um monte de pedras neles. Yuki salva Cilia de ser completamente esmagada por uma das pedras, enquanto Sofia esmaga a pedra que avisava com um único chute e Cramon usa alguma habilidade mágica estranha para lidar com as pedras atiradas nele. Yuki imediatamente tenta revidar e usa um ataque mágico ofensivo nele, mas o monstro fica completamente ileso. Cramon lhe diz para ter cuidado, pois precisam capturar o demônio vivo. Então ele usa seu ataque de aprisionamento de terra, que faz o comedor de rochas ficar preso, enquanto Cilia usa seu feitiço de correntes divinas para prendê-lo no lugar. Tudo isso é em vão, porém, pois o monstro consegue romper as correntes e destrói as rochas ao redor dele para se libertar novamente. Cramon surge com um plano de alguma forma destruir o monstro de dentro para fora.
Ele propõe que pode usar sua magia das sombras para criar uma barreira ao redor de Sofia, que pode entrar dentro da boca do monstro e matá-lo por dentro. Cilia fica preocupada, mas Sofia diz a ela para não se preocupar, pois ela é especialista em combate corpo a corpo. Yuki decide ir direto ao ponto e cria uma jaula de gelo ao redor do monstro, que é seguida pelas correntes divinas de Cilia. Sofia é imediatamente coberta pela magia das sombras e pula na boca do monstro. Desaparecendo lá dentro, o monstro percebe que algo está errado e tenta ao máximo se libertar das amarras. Mas tanto Yuki quanto Cilia continuam relançando suas habilidades para mantê-lo no lugar. O monstro tem mais uma carta na manga, porém, pois ele espelha um monte de demônios de rocha menores que também são imunes a dano mágico. Percebendo isso, Yuki começa a socar os monstros, destruindo-os um por um, enquanto Cilia luta para segurar o gigante comedor de rochas. Logo ela fraqueja e é empurrada para o chão, enquanto o monstro paira sobre ela ameaçadoramente. Mas antes que pudesse acabar com ela, o monstro cai no chão e Sofia surge de dentro, destruindo com sucesso o monstro por dentro. Cramon imediatamente a abraça e diz a Cilia e Yuki para pegarem a grama do crepúsculo. Eles imediatamente correm mais fundo na caverna e encontram a grama do crepúsculo, mas assim que Yuki fala em voltar, Cramon lhes diz para passarem a noite, pois uma viagem noturna pode ser muito perigosa. Yuki está preocupado com Tio, porém, e decide escapar na calada da noite, mas Cilia sabia que ele faria algo assim, já que ele pode realmente voar. Então ela lhe entrega as ervas, após o que Yuki recresce seus chifres e asas antes de voar para correr de volta para Tial e o Gárgula. Ele entrega as ervas a Shake e corre de volta para seu quarto, forçando o cristal de Magicita garganta abaixo do Gárgula. Imediatamente o braço do demônio cresce de volta, e ele sente uma onda de energia dentro de si, antes de sair do quarto e ir direto para Tio. Ele entra no quarto dela sem cerimônia e a encontra em sono profundo. Mas esse babaca a acorda, só para dizer que ela ficará bem agora. Completamente exausto, Yuki voa de volta para outra vila para garantir que ninguém descubra sua verdadeira identidade, se exaurindo, mas é recompensado por poder dormir nas coxas incríveis de Cilia. Alguns dias se passam desde o último incidente e Yuki não tem nada melhor para fazer, então ele perambula pela cidade, fazendo absolutamente nada de valor para a sociedade. Quando ele percebe Cramon parecendo confuso e cansado, ele imediatamente corre até ele para piorar seus problemas. Ele pergunta a Cramon o que ele está fazendo, e Cramon responde que está apenas tentando procurar um presente de aniversário para Sofia. Yuki pergunta se Cramon quer morrer, já que deveria ter comprado um presente há muito tempo. Ele decide ajudar Cramon com isso, e antes que pudesse sequer falar, Cramon é arrastado para uma loja próxima, onde Yuki pega um par de orelhas de gato e as coloca, afirmando que isso pode apimentar a vida amorosa deles, e Cramon talvez goste de uma ação felina. Mas Cramon imediatamente o corta, afirmando que ele só gosta de fazer com a roupa de empregada e nada mais chega perto disso. Ele diz a eles para esquecerem de tentar encontrar um presente, pois ele já conseguiu um de qualquer jeito. Yuki, porém, é resultado de um cérebro frito de tanto TikTok, com seus receptores de dopamina completamente queimados, e ele imediatamente se distrai com um traje de corpo inteiro com um capacete pendurado naquela loja. É tudo o que Yuki poderia ter esperado quando veio a este mundo, e ele imediatamente se convence da ideia de ter aquela fantasia para poder agir como um anti-herói misterioso, mas incompreendido. Ele imediatamente experimenta, junto com o capacete e a espada em zigue-zague que estava por perto, e começa a agir como um protagonista maltratado de qualquer anime genérico e exige que lhe deem uma missão para que ele possa mostrar a todos o quão legal ele é. Cramon não quer fazer cena lá fora no mercado, então ele leva Yuki de volta para a guilda, onde a recepcionista pergunta a Cramon por que ele está ali, já que era para ser um dia de folga para ele. E então ela vira os olhos para Yuki, que parece um completo idiota atrás de Cramon. Mas ela nem o reconhece e pergunta se Cramon arranjou um novo familiar de algum tipo. Yuki, porém, se manifesta, afirmando que ele é o espadachim das trevas, que trará um fim à calamidade que se abateu sobre esta terra. Cramon simplesmente diz a ela para pegar algumas missões para que ele possa se livrar desse idiota. A recepcionista pega as últimas 4 missões de rank A restantes e pergunta qual Yuki precisa, mas Yuki responde que o espadachim das trevas não escolhe, e ele faz tudo sozinho. A recepcionista fica confusa, já que não é normal alguém pegar tantas missões de uma vez, mas Cramon diz a ela para apenas entregar e acabar com isso. Na manhã seguinte, ele parte para sua primeira missão, que era conseguir o coração de um dragão negro. Ele logo encontra seu inimigo numa clareira no meio da floresta, onde o dragão imediatamente parte para a ofensiva, tentando atacá-lo. Mas Yuki usa sua agilidade a seu favor e desvia antes de desferir um ataque chocante com sua espada, que mata o dragão com um único golpe. Com isso, ele retorna à guilda e entrega o coração do dragão negro à pessoa que o queria para curar sua filha. As pessoas ao redor notam essa nova pessoa que derrotou sozinha um dragão negro.
E até Cramon reconhece que, por maior palhaço que Yuki seja, não há dúvida de que ele é um sujeito talentoso. Ele logo resolve todas as missões uma por uma, e finalmente só lhe resta uma, que exige que ele rastreie um grupo de ladrões e os pegue vivos ou mortos. Ao cair da noite, a área ao redor do cais fica assustadoramente silenciosa, com apenas alguns guardas patrulhando o local. O grupo de ladrões usa facilmente sua magia para nocautear os guardas e entra no galpão principal da doca, onde encontram um dos mercadores que estava na lista deles. Eles ameaçaram acabar com a vida dele se ele não lhes desse tudo o que tinha, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Yuki aparece do nada na frente deles, afirmando que o reinado de terror deles termina hoje, e que terão que lidar com ele primeiro se quiserem tocar um único dedo no mercador. Os ladrões decidem realizar o desejo dele, e 2 deles imediatamente sacam suas armas e correm para atacar Yuki. Mas Yuki é rápido demais para eles e consegue facilmente evitar seus ataques enquanto também os provoca. Ele decide usar sua magia de raio neles, e embora o primeiro raio erre, o segundo acerta a garota em cheio no corpo, e ela cai no chão inconsciente. O segundo raio também atinge o cara, que grita no chão, afirmando que não consegue mais sentir os dedos. O último líder, um garoto de cabelo verde, é o único que resta agora, e ele imediatamente pega um livro mágico antes de usá-lo para atirar uma gosma mágica em Yuki, que consegue bloquear com sua magia de raio e o domina, dando-lhe um choque que o paralisa no lugar. Assim que todos caíram, ele se vira para o mercador e começa um monólogo, quando de repente os guardas reais chegam ao local junto com Duke e Raven, e eles logo percebem que esse palerma só pode ser o Yuki. A cavaleira diz a Yuki para se render, já que aquilo é uma cena de crime, mas Yuki desaparece na hora, e Raven diz a todos que não precisam procurar aquele palhaço, pois já havia uma missão para pegar esses criminosos de qualquer forma. Yuki se esconde atrás de um monte de caixas, achando que enganou todo mundo e que ninguém sabe quem ele é. Quando Duke passa por perto e manda Yuki sair do esconderijo, pois sabe que ele é o espadachim negro, Yuki afirma que não conhece ninguém com esse nome e que ele nasceu com uma espada e um capacete, então sempre foi conhecido como o espadachim negro. Duke diz pra ele parar de ser tão vergonhoso, pois isso é constrangedor pra ele e pra eles também. Já é hora de ele voltar ao normal. Com isso, Duke vai embora, dizendo a Yuki que, se continuar agindo assim, Cilia pode pegar nojo, e disso nenhum homem está a salvo. Com isso, Duke vai embora, e Yuki tira o capacete para pensar no que Duke acabou de dizer, quando ele se vê no espelho à sua frente e imediatamente fica envergonhado, pois parece o Kirito de Sword Art Online, e isso não é um elogio. Naquela noite, ele volta para a guilda sem a fantasia desta vez, com a cabeça baixa de vergonha. Ele pega a recompensa e pergunta a Cramon o que diabos havia de errado com aqueles ladrões tão esquisitos. Cramon responde que eles eram aventureiros normais, mas um dia foram a uma masmorra e acharam um livro mágico esquisito. Desde aquele dia, começaram a agir estranho e ficaram obcecados em destruir o Dia dos Namorados, roubando todos os chocolates para que ninguém pudesse pegá-los. Na manhã seguinte, é finalmente o Dia dos Namorados, e ele logo se olha no espelho para ter certeza de que está bonito. Ao ouvir uma batida na porta, ele a abre imediatamente, esperando encontrar Celia, mas em vez disso dá de cara com Teal, de roupa de empregada, segurando uma caixa de chocolates. Ela imediatamente empurra Yuki para o lado, entra no quarto e vai até a gárgula, começando a alimentá-lo com a própria mão. Yuki se pergunta se encontraria a gárgula na lista do Epstein, e com isso em mente, ele sai para a casa da guilda, esperando que algo interessante estivesse acontecendo. Ele é imediatamente cumprimentado por Cramon, que entra com uma caixa cheia de chocolates que Sofia mesma fez. A caixa brilha quando ele a abre e ele dá uma mordida, descrevendo o sabor divino que tinha, mas diz a Yuki que ele não vai ganhar nada. Irritado, Yuki diz a ele que vai conseguir chocolates ainda melhores e sai da casa da guilda, xingando Cramon. Ele vai ao encontro de Duke quando a cavaleira sai com uma caixa de chocolates e os entrega a Duke, afirmando que ele sempre foi de grande ajuda no trabalho. Como Duke não quer se meter em confusão, ele decide manter distância, mas isso irrita Yuki ainda mais e ele sai correndo, xingando Duke por ter ganhado chocolates. Ao passar pela estalagem, ele encontra uma porta entreaberta e quando espia lá dentro vê Raven e Harpy, e percebe que Harpy tem uma caixa de chocolates para Raven. Ele também sai dali, resmungando xingamentos e começa a dar uma volta. Mas isso não melhora em nada, pois a cidade inteira está celebrando o Dia dos Namorados, e todos andam felizes com suas namoradas, enquanto ele caminha sozinho pelo mundo. Para completar a desgraça, Yuga tem literalmente uma fila enorme de mulheres esperando para lhe dar chocolates. Isso o irrita ainda mais, mas quando ele se vira, acaba esbarrando em Mika, que também tem uma caixa de chocolates para Yuga.
Ele pergunta se ela vai dar o presente agora, mas Mika fica sobrecarregada com a fila enorme e decide que não vai dar sua caixa a Yuga, já que talvez não seja tão boa. Mas antes que ela pudesse se virar, Yuga a alcança e afirma que estava esperando pela caixa de chocolates dela. Mika fica super feliz e entrega a ele um pedaço de cocô literal. Mas Yuga come feliz, mas logo fica sobrecarregado com a enorme quantidade de garotas esperando na fila. Cansado e derrotado, Yuki volta para a mansão de Célia, mas descobre que Célia está na própria cidade. Felizmente, a mãe dela lhe entrega uma pequena sacola de chocolates, mas antes que ele pudesse saboreá-los, Duke corre até ele e diz que os ladrões e seu líder, Envy, escaparam da prisão e estão causando o caos na cidade. Eles correm de volta para a cidade, onde encontram Envy e seus capangas sentados em cima de um monstro de terra monstruoso. Ele anda pelas ruas destruindo todos os chocolates que encontra. E quando Yuga manda ele parar, ele fica furioso e começa a falar como um incel, alegando que os chards como ele pegam todas as minas não deixando nada para eles. Com isso, ele tenta esmagá-los, mas Yuga consegue empurrar Mika para fora do caminho, salvando suas vidas. Yuki imediatamente diz a Yuga para salvar as pessoas enquanto ele segura esses incels. Ele imediatamente sobe de volta no topo de um prédio e começa a agir como um protagonista de anime, dizendo aos ladrões que o fim deles está próximo. Ele tenta fazê-los entender que está no mesmo barco que eles, mas um pouco melhor, já que ganhou o chocolate de uma mãe gostosa. Envy diz que ele não tem nada a ver com eles e tenta esmagá-lo com seu monstro, mas Yuki desvia do ataque e sobe em cima do monstro. Os capangas imediatamente tentam atacá-lo, mas ele lida com eles sem nem suar, derrubando-os um após o outro. Envy imediatamente pega seu livro mágico e começa a atirar bolas de fogo em Yuki, que consegue desviar, mas entra em um confronto contra Envy, onde ambos tentam superar a magia de fogo um do outro. Envy, no entanto, leva a melhor desta vez e consegue derrubar Yuki no chão. Com isso, o monstro começa a sugar o chocolate de todos para dentro de seu corpo, o que leva Raven a pegar sua espada enquanto tenta cortar o monstro. Mas Mika o impede, alegando que o monstro pode explodir e machucar as pessoas próximas. Yuki, no entanto, está furioso e usa sua magia de raio para queimar o livro de Envy, destruindo o monstro e libertando Envy de sua magia. Yuga pega Envy no meio da queda e percebe que Envy era uma garota o tempo todo. Acontece que ela odiava o Dia dos Namorados por ser uma orgulhosa membro da comunidade LGHADTV, mas os garotos não ligavam muito para ela. Yuka, no entanto, a encanta, alegando que adoraria ter a caixa dela também, o que resolve tudo. Até Yuki tem um final feliz quando Celia lhe dá um pacote de biscoitos e um bolo de chocolate especial que ela assou especificamente para ele. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.